Olá pessoal, mais uma entrevista aqui do nosso canal Feliz Sem Tabaco, e hoje a gente recebe a doutora Laura Papelbaum, que é anestesiologista, muito tempo lá na Beneficência Portuguesa e acupunturista, servidor estadual, e hoje a gente vai bater um papo também aqui para o canal a respeito de tabagismo, e colocando mais uma entrevista de uma colega médica, e entender um pouquinho qual é o que ela acha a respeito do cigarro. Laura, deixa eu começar, obrigado pela sua presença aqui, estou te roubando um pouquinho aí, 30 minutos do seu tempo, nas férias. E qual que é a sua visão a respeito do tabagismo? Eu queria te perguntar, você já fumou? Não, Nunca fumou? Fumar, não. Você teve contato com o tabagismo familiar? Você teve algum histórico na família, alguma coisa que você lembre? Eu tive um tio inveterado. Um tio inveterado. E ele tá bem? Como é que tá? Não, ele faleceu. Mas em decorrência do Provavelmente. A principal causa provável foi o quê? Foi câncer de aparelho digestivo. Digestivo. E provavelmente tinha correlação com o tabagismo. Com o tabagismo também. Mas a Laura é anestesiologista, e acho que o principal motivo de eu estar entrevistando é a respeito dos pacientes que você vai anestesiar. Então você faz muita entrevista pré-operatória, você vai no quarto do paciente entender, faz no consultório, você faz essas avaliações. E como é que é, Laura, quando você pega um paciente fumante com alta carga tabágica, que você vê aquele cara que já tem um DPOC, como é que é a prática clínica? Eu quero que você fale aí pro clínico que tá vendo, não é, cara? O clínico, né? Como é que é a sua visão desse aspecto? Primeiro da parte técnica, o que você vai fazer, e o que você entende do fumante? Você acha que você consegue resolver alguma coisa ali? Na verdade, toda vez que a gente, na entrevista, no pré-anestésico, a gente descobre que é um tabagista, mesmo que seja um tabagista leve, já sei que é um paciente com potencial a me dar trabalho no despertar, no sedar, mesmo que não faça anestesia geral. É fato isso na sua prática clínica? Fato. Né? Bem evidente e é certo. Praticamente, eu não fiz um estudo, mas eu sei, sempre que o paciente é tabagista, independente da carga tabágica, eu vou ter algum tipo de complicação. O que é principal ali? Quando o paciente vai sair no pós-anestésico ali, você vai ficar mais tempo ali até o cara conseguir sair do... Em termos de anestesia geral, quando eu tenho que fazer ventilação mecânica, é um paciente que vai custar para sair, para ter o desmame. Muitas das vezes eu não consigo fazer o desmame na sala, eu tenho que mandar para a UTI para ele ser desmamado e ser acordado lá. Mas mesmo que não seja anestesia geral, são pacientes que seja bloqueio loco-regional, RAC ou bloqueio de plexo braquial, são pacientes que ficam mais agitados pela própria posição, a sedação tem que ser um pouquinho maior, eu tenho que aumentar o oxigênio inalatório por conta da sedação também, e são pacientes que fazem mais hipertensão durante o procedimento, então sempre tem este é tabagista. E do anestésico também tem alguma coisa em relação ao que você utiliza? Você tem alguma precaução diferente pelo paciente ser tabagista e ele ter alguma metabolização mais rápida, enfim, alguma competição? Né? Porque a gente sabe que os cigarros são 9.000 compostos ali, é uma sopa de letrinhas, a gente nunca sabe. Quando a gente vai tirar o cara do cigarro, a gente fala que ele vai do 8 ao 80, né? Quando a gente tem lá no ambulatório, ele para de fumar, ou ele tem uma insônia, ou ele tem uma sonolência. Então, os sintomas são os mais variados. Você, na sua prática clínica, ali não tem estudo na jogada, é sem filtro. Você sente alguma dificuldade no uso dos anestésicos em relação ao tabagista? Não. Ao tabaco especificamente, não. Não, você não toma nenhuma cautela em relação ao paciente que é mais ventilatório mesmo. Sim. Você vai ter problema ventilatório com o paciente que fuma. Sim, não estamos falando de fumantes de outras drogas tóxicas. Sim, perfeito, sim. Vamos tirar tudo. Cigarro branco, cigarro comum, eu não altero dose. Não, ele entra na população geral. E o paciente que está fumando ali, você pega pacientes que você avalia ele 2 semanas antes, como é que é a sua prática clínica? O paciente vem fazer o pré-anestésico, você avalia o paciente
que vai operar no dia seguinte? Tem alguma diferença de abordagem? Se você vai, o cara vem no seu consultório e é um fumante e vai marcar a cirurgia, e daquele que está já para operar no dia seguinte, ou você vai fazer aquela só avaliação, tem alguma diferença de abordagem? O correto mesmo é que, se o paciente já é fumante de longa data, é que ele não pare de fumar para a cirurgia, porque esse primeiro período agudo da abstinência do cigarro, ele é muito pior, ele é muito mais prejudicial à ventilação mecânica do que a continuação crônica que ele tiver. Então, mas eu faço o meu pré-anestésico na véspera ou no dia da cirurgia, porque as equipes que eu trabalho, eu já conheço todos os médicos, os cirurgiões, e eu já deixo avisado que, se houver alguma questão que chame muita atenção de pré-operatório, que aí me contacte previamente, que aí eu faço uma abordagem com mais de uma semana de antecedência. Por que isso em relação ao tabaco, principalmente? Tem pacientes que, mesmo fumantes, eles são asmáticos, têm bronquite de recorrência, são dependentes de bombas de broncodilatadoras, e esses pacientes a gente tem que fazer um preparo pré-anestésico. Tá. Os pacientes depiocíticos, propriamente ditos, esses Esses nós temos que fazer um preparo. Então, esses sim, quando eles chegam para a cirurgia, no pré-operatório, vão fazer espirometria, função pulmonar? Passam com o cardiologista para fazer o risco cirúrgico. Aí eles olha, tô com um paciente assim, e aí eu atendo previamente e recomendo o preparo. E às vezes até recomendo a visita ao pneumo, para que o pneumo faça o preparo, porque o preparo do anestesista é receita de bolo, Perfeito. né? A gente tem um quadro, mas se na nossa avaliação necessitar realmente, parece que é uma coisa além do nosso alcance, a gente pede a visita ao pneumo. Que ele, pelo menos, ele vai orientar se vai ter que fazer a medicação de manhã, aquela medicação inalatória, para poder ir pro centro cirúrgico já medicado. Se ele acha que é caso de pedir espirometria realmente, e às vezes, dependendo da cirurgia, ela é até suspensa por conta disso. Se for eletiva, né, a gente posterga, espera o pneumo colocar o paciente num ponto mais adequado e depois a gente faz a cirurgia. Então, assim, na sua prática clínica, já que o paciente vai para esse momento, você não aborda, né, em relação a parar de fumar. Porque é um paciente que ele vai para o centro cirúrgico, você não tem uma abordagem nesse sentido. Porque, principalmente, ele vai até ter malefícios da síndrome de abstinência. Sim. Se ele vai para o centro cirúrgico tenso e, enfim, dias sem fumar. Sim. Mas, ali na hora da anestesia, eu sempre dou... Mas isso off-label, sim, eu sua prática faço clínica. Caseiramente, né? Poxa, bicho, por que você tá fumando? Cara, eu vou ter dificuldade na sua anestesia. Meio que dou uma alfinetada no paciente para ele se... Então você tem uma orientação para ele, que ele fala assim, olha, eu vou ter dificuldade na sua anestesia por conta da... Já explico. Entendi, sim, já eu vai... tenho que avisar ele que ele pode acordar na UTI por conta do cigarro. Por conta do cigarro, que já vai ter uma dificuldade... Que normalmente eu faço para a população geral, eu consigo acordar, na maioria dos casos, na sala... E que na população tabágica, geralmente, acorda na UTI. Ele tem que estar ciente disso também, né? Deixa eu te fazer uma pergunta que eu sempre faço para todos aqui, porque é algo que é recorrente. E eu queria saber na época de graduação. Você teve alguma formação, né? Graduação, depois você tem a residência. Mas na graduação, na faculdade, você teve alguma informação sobre tabagismo? O que você lembra da sua época de graduação a respeito de abordagem de tabagismo, tratamento de tabagismo? Não, dentro da faculdade, não. Nada. O que aconteceu durante a faculdade foi a gente ser abordado por representantes de indústria farmacêutica e levar a gente para as aulas específicas daquelas medicações anti-tabaco para instrução. Ou seja, o próprio laboratório ele tinha uma educação continuada a respeito disso para falar dos medicamentos. Mas isso basicamente os últimos, né? Não era nem os medicamentos. Foi a vareniclina praticamente, né? Que foi a última que saiu.
Eu Você não me teve? lembro o nome da medicação. Do o nome- medicamento que do saiu, mas foi o medicamento. mais novo agora, de 2006 para cá, que foi quando Foi. foi 2000. Você formou em que ano? Eu me formei em 2003 e a 2003. residência terminou em 2007. Aí você pegou na época da residência, que eles levavam muita gente para ter Isso. as aulas. Foi Exatamente. o que você teve de tratamento do tabagismo? Foi, especificamente na faculdade não tem. Nada. Deixa eu aproveitar um pouquinho aqui. A Laura, ela tem uma experiência com acupuntura e a gente sabe que existem estudos a respeito disso, de acupuntura. Portanto, como é que é na sua prática clínica? Você tem alguns atendimentos que você faz num dia específico lá no servidor. Como é que é essa abordagem? O paciente já vem para fazer acupuntura porque ele quer parar de fumar? Como é que é? Me dá uma visão geral de como é que chega o paciente para você lá. Então, a gente trabalha, eu trabalho no servidor, quer dizer, eu sou monitora sem fins lucrativos no Hospital Servidor do Estado. Foi onde eu fiz a minha minha pós-graduação em acupuntura através da AMBA. O que é a AMBA? AMBA, Associação Médica Brasileira de Acupuntura. Ah, não sabia. E é uma especialidade médica. Reconhecida pela MB, sim. E os pacientes lá chegam com todas as queixas que você pode imaginar do planeta. E alguns chegam com queixas específicas, não, olha, doutora, eu vim procurar acupuntura porque eu estou tentando parar de fumar. Muitas das vezes orientado por algum médico que falou, tenta também acupuntura, ou por vontade própria. E eu vim aqui e tem esse tipo de paciente. E tem os pacientes que estão com dor no joelho e são tabagistas. E a gente faz a acupuntura, não só a acupuntura, né? A gente faz medicina chinesa lá também, não é só punção. Ah, não é só punção. A gente orienta erva, dieta, chá. E você faz uma anamnese do paciente e vê e você usa tudo, o que for todas melhor. Todas as ferramentas chinesas, a gente não pode usar ferramentas ocidentais, só ferramentas chinesas para tratar a queixa do paciente. Muitas das vezes a gente tratando uma dor no joelho, a gente mexe com a energia, porque a acupuntura o princípio básico chinês é energético e como efeito colateral a gente consegue um afastamento do tabaco. São pacientes que vão semanalmente durante 10 sessões. Mas se o paciente vai especificamente para ser tratado de tabagismo, existe. Então tira o cara que foi fazer o do joelho, o cara que vai fazer o do tabaco, como é que vocês abrem o segmento de tratamento deles? Não, ele vai durar as 10 sessões. 10 sessões. Então toda sexta-feira parou, vai receber alta de qualquer maneira. Se ele quiser de novo, ele tem que entrar com um novo pedido de 10 sessões. E só uma coisa de leigo mesmo, né? Falar para colegas que eu não entendo. Existem pontos específicos, isso como é que é? Isso é auricular? Isso é... Também. Você tem vários pontos. Existem uns pontos específicos para vício, existem pontos específicos para tratamento do pulmão, mas o mais importante é você tratar, independente da questão patológica que o paciente vem te trazer, da queixa, é você tratar o equilíbrio do paciente. Tá. Então ele vem com dor no joelho, mas você percebe que nos olhos da medicina chinesa ele é um paciente muito yang. Então eu trago ele mais para o yin. Tá. E aí, quando eu trago ele mais para o yin, indiretamente, além dele acabar parando de sentir a dor do joelho, ele também começa a melhorar outras coisas. Nossa, estou reparando que eu estou dormindo melhor. Estou reparando que eu estou com menos fome. Doutora, estou reparando que eu diminui o cigarro. Isso acontece muito. Isso é muito comum de acontecer. Você não tem uma análise específica desses que você segue objetivamente? Não, porque os que pedem objetivamente, venho aqui para tratar tabagismo, são poucos. São poucos que vêm para isso. Pouquíssimos. Agora, dos que a gente trata e que são tabagistas, muitos diminuem bastante quando você começa a tratar com medicina chinesa. Diminui bastante o consumo. Show. E alguns param. Queria te perguntar, você que tem essa vivência, tanto dos pacientes que vão sofrer aí depois no desmame, né, da anestesia, intubação, você que pega esses pacientes também na acupuntura, o que você acha do fumante? O que você pensa do fumante? Você como anestesiologista que vai para o centro cirúrgico e sabe que o paciente ali teve depois. Qual que é o seu pensamento quando você vai tratar ou quando você vai abordar?
enfim, o que te vem primeiro à cabeça desses pacientes quando você os aborda e você vai ter dificuldade mesmo? Ou mesmo aquele que você acha que ele não tem um DPOC tão grave, mas ele fuma e você vai ter dificuldade. Como é que você vê o paciente fumante? Assim, profissionalmente, eu sempre vejo como meu dia estava tão tranquilo, tinha que aparecer um tabagista. Porque vai dar problema, assim né? Como assim como assim, vem um super obeso, uma obesidade mórbida para eu anestesiar. Meu dia estava tão tranquilo, vou ter problema hoje, né? Isso na visão de mim. Que acabam sendo doenças também bem paralelas, né? Tanto a obesidade mórbida. E muitas das vezes as duas coisas juntas, conjuntas. Né? O diabético também é um paciente que requer mais cuidado. Mas assim, eu não entendo muito bem o que passa na cabeça do tabagista. Eu acho, depois que eu fui mãe, antes eu tinha uma visão de mulheres que tinham filhos. Depois que você é mãe, você só tem que viver a experiência para poder entender, né? Eu não consigo entender bem. Realmente deveríamos ter uma formação melhor para você entender o que se passa na cabeça do tabagista, para você poder orientar mais, né? Entender o contexto do fumante, né? O que a gente sempre fala aqui no canal é que, assim, às vezes o tabagismo é uma doença pediátrica, né? Então, 90% dos fumantes, eles começam antes dos 19 anos de idade, quando a gente não tem nenhum cérebro. O cérebro não está totalmente formado, a gente sabe que isso aí só vai para depois 22, 24 anos de idade. Então, eles têm contato com uma doença grave, que eles não sabem onde eles estão se enfiando, e depois eles têm toda a dificuldade para largar e, assim, em muito tempo não querem. Definitivamente, eles querem continuar usando a droga. E eu acho que é nesse contexto que talvez a gente pegue como médico o meio do caminho, e talvez isso seja também tenha algo cultural. O que você pensa a respeito disso? Isso muda um pouquinho a cabeça, ou você acha que o leque do ser humano é tão grande que tem para tudo, em relação ao fumante especificamente? É isso que eu ia falar. O problema é que eu tive um contato muito próximo familiar com outros tipos de droga. De droga que não tabaco. Mas que né? acaba, as dependências, elas são muito... Os mecanismos Sim. são bem semelhantes. É porque a população que é tabagista, ela prega tanto que eu não sou viciado. Que você até vira um leigo, né? Fica pensando, se você não corre atrás da informação para saber que é realmente um vício, né? Você cai na conversa do fumante. Do fumante, cai mesmo, porque o que eles querem é que você caia na conversa dele. O que você acha por que o fumante ele continua a fumar? Por que ele já tem a doença, já está sendo... Como é que você, na cabeça, é difícil você tirar o cara? É vontade, é força de vontade, mas o cara não quer. Ele não tem interesse. Ele não tem interesse em parar. Você acha que o cara que quer, ele para? O cara que não quer... Não. Eu acho que ele tem a ilusão de que quando ele quiser, ele vai parar de estalo. Alguns até conseguem, por experiência pessoal que eu vejo, né? Mas eu acho que deve ser bem difícil você conseguir interromper esse vício. Mas as pessoas não se tocam para parar de fumar porque tá tudo bem. Vamos dizer, a água ainda não bateu. Não bateu. E eu costumo falar que às vezes o fumante... ele não procura ajuda médica porque ele não se entende como doente. Exatamente. Ele não acha que ele é doente. Então ele fala assim, eu não preciso procurar um médico para me tratar. Eu não sou doente. Ele não se considera um doente. E se nós médicos, a gente não tenta abordar e mudar um pouquinho essa visão, é aí que o negócio começa a ficar mais complicado. Então a ideia da informação aqui é justamente a gente levar a informação que, se a gente não deixar de abordar, muitas das vezes nós médicos estamos nos omitindo do melhor tratamento do paciente. É aquela história mesmo que você falou da medicina chinesa. Você não está avaliando assim, vou fazer acupuntura. Não, você vai usar todas as ferramentas que você tem para melhorar o cara de todos os aspectos. Agora, se o cara não está nem entendendo isso, a gente acaba tendo um pouco de omissão, né? Então verdade. A ideia é essa, para de ser omisso e assim, entende que não é só ele que não quer parar de fumar. Tem muita coisa envolvida aí, talvez
as outras dependências você teve contato, você entende bem o que é, que não é uma coisa simples, não é mesmo. Mas o primeiro ponto precisamos falar do assunto, né? Precisamos falar do assunto. Abordar. Exato, ótimo. Eu tinha um amigo que fumava e eu olhava pra cara dele na hora que ele tava fumando, não falava nada, ele só olhava pra ele, ele falava pra mim assim: eu sei que você tá pensando que cigarro é isso, que cigarro é aquilo, que eu tenho que parar, mas na sua cara. Não te perguntei nada. Falei, mas eu não tô falando nada. Até que depois de muito tempo, agora eu vou te falar como médica. Cara, você tem que parar de fumar. Mas faz diferença. Faz diferença. Faz diferença você virar pro paciente, pro seu amigo, pro seu familiar. Lá, agora eu estou falando com a autoridade que me compete. Você precisa parar de fumar. O assunto tem que ser tocado, abordado. Legal. Não Acho pode que ficar na entrelinha. Essa foi ótima. Precisamos abordar o assunto. Você trouxe isso de um outro tipo de dependência que é igual, que é a mesma dependência. Assim, precisamos falar do assunto, porque nem o próprio fumante ele entende que ele precisa. Então ele já vai tentando bloquear. Fala assim, não fala, eu fumo porque eu gosto. Então ele tenta se defender, ele tenta ele mesmo se auto-sabota dentro da dependência química dele, mas ele não quer que ninguém aborde. Né? Então, ele acha que é balela, encheção de saco e na cabeça dele. Na cabeça dele mas ele tá vendo a curto prazo, ele não tá se importando com o longo prazo. Ele é o cara que vive um dia após o outro, né? Eu vou viver hoje eu vou fumar. Ele não tá se importando se ele vai infartar, se ele vai ter outras patologias relacionadas ao tabagismo. Legal, Laura. Poxa, te agradeço muito essa entrevista, foi muito legal. Vamos ver se vocês tendo alguma dúvida aí sobre acupuntura, sobre qualquer coisa, posta aqui pra gente e a gente vai... A ideia é trazer informação, então qualquer informação, informação é poder, então quanto mais a gente puder informar sobre os diversos aspectos, acho que quanto mais a gente faz isso girar, e pergunta e resposta, a gente vai buscar as respostas, ninguém é dono de todas as respostas, mas Laura, mais uma vez te roubei aqui nas suas férias, agradecer aí a sua entrevista e até a próxima. Falou. Obrigado. Beijo. Tchau, beijo no coração, um abraço nas artérias, até a próxima. Tchau, tchau.